Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O movimento fantasmagórico e as habilidades relâmpago de Zhaofeng fizeram os outros gênios estalar a língua, e até alguns líderes ficaram cautelosos. Embora Wei Yunqi estivesse classificado em nono no clã do Céu Yuan, ele teria ficado em primeiro ou segundo lugar em outros países e forças poderosos. Um elite como ele foi derrotado casualmente por Zhaofeng. No processo de derrotar Wei Yunqi, Zhaofeng nem sequer usou as mãos. Ele havia alcançado um nível profundo de domínio do relâmpago. Isso porque, com a fusão do tesouro da Bíblia da Flor Mística na herança de Relâmpago, todas as habilidades se tornaram mais práticas. Ele não se especializa apenas em técnicas de linhagem ocular. Isso significa que ele é muito mais problemático. A expressão da princesa Lin Yue ficou séria. Ela finalmente percebeu que a estrela mais forte do grande país do céu não era o príncipe Jin ou Tian Yunzi, mas o jovem de cabelos azuis que era tão profundo quanto Xin Wen. Do lado do clã do Céu Yuan. Irmão Mo, aquele garoto é bem interessante. Sua força pode estar próxima de Xin Wen ou Xia Xianshan. Um homem de rosto amarelo do reino místico verdadeiro falou com seriedade. O homem de rosto amarelo estava classificado em segundo no clã do Céu Yuan, logo abaixo de Mo Tianyi. Ele havia observado a luta entre Zhaofeng e Wei Yunqi e ficou surpreso. Zhaofeng simplesmente brincou, usando movimento e relâmpago, derrotando Wei Yunqi sem nem usar as mãos. Por coincidência, ele conhecia bem Wei Yunqi e sabia do estilo de luta dele. A menos que o oponente tivesse força esmagadora, ele não teria perdido tão rápido. Esse Zhaofeng é jovem e está longe de Xia Xianshan e Xin Wen, provavelmente no nível da princesa Lin Yue. Se ele usar apenas movimento no encontro sagrado do dragão verdadeiro, terá uma morte feia. Com sua força, ele precisa depender da sorte para chegar ao top 50. Mo Tianyi balançou a cabeça levemente, com um sorriso irônico nos lábios. Deixando Zhaofeng de lado, até Xia Xianshan, Xin Wen e outros prodígios foram derrotados por ele. Mo Tianyi ficou de pé com as mãos atrás das costas, emanando uma aura de solidão enquanto observava os gênios presentes. O homem de rosto amarelo ficou ligeiramente surpreso, então riu. Isso mesmo, o irmão Mo já está no topo do continente norte. O nível de visão de Mo Tianyi havia superado o deles. Afinal, ele já estava no auge. Meus verdadeiros oponentes são Yu Tianyao, Tantai Lan Yue e outros gênios esmagadores. Os olhos de Mo Tianyi pareciam brilhar com luz divina, e um raro vislumbre de empolgação e desejo de batalha podia ser visto. Irmão está falando dos 5 prodígios esmagadores do continente da Flor Verde. O homem de rosto amarelo e várias pessoas ao redor deram um suspiro frio. Os 5 prodígios esmagadores. Os corações dos discípulos principais do clã do Céu Yuan tremeram, e olharam para Mo Tianyi com ainda mais respeito e admiração. Neste momento, embora Mo Tianyi estivesse bem na frente deles, ele transmitia uma sensação de distância. Os 5 prodígios esmagadores eram as 5 lendas no auge do continente da Flor Verde, cada um deles um filho do céu. Especialistas em adivinhação previram que os 5 prodígios esmagadores tinham a chance de se tornarem governantes. Os 5 prodígios esmagadores são: Continente Central, Yu Tianyao. Continente Oriental, Tantai Lan Yue. Continente Norte, Deusa Wei. Continente Sul, Tai Yun. Continente Oeste, Xi Shentia. Os discípulos do clã do Céu Yuan já tinham ouvido falar deles. Ao mencionar esses 5, o coração de todos pulou. Quão poderosos são esses prodígios esmagadores? Zhao Yufei estava um pouco curiosa. Muito, muito fortes. Tão fortes que 99% dos gênios do continente norte não aguentariam nem um golpe deles. Especialmente o número 1 do último encontro sagrado do dragão verdadeiro, Yu Tianyao. Mo Tianyi respirou fundo e cerrou os punhos, que tremiam levemente. Sua mente ainda revivia a cena do último encontro sagrado do dragão verdadeiro. O homem de rosto amarelo não falou. Ele também havia participado do último encontro. Naquela época, apenas 3 dos 5 gênios esmagadores haviam aparecido, e tanto ele quanto Mo Tianyi foram completamente esmagados. Irmão Mo, naquela época você não era o discípulo líder, e depois de 10 anos, sua força aumentou significativamente. Desta vez, você chegará pelo menos ao top 10 e terá a chance de competir com esses outros prodígios. O homem de rosto amarelo sorriu e disse. A chuva ainda caía, e os gênios do estande da Estrela do Norte pararam de treinar. O reconhecimento entre os gênios do continente norte havia terminado. Os gênios discutiam a situação em todo o continente. Os 5 prodígios esmagadores. Zhaofeng ouviu alguns comentários por perto. Até o príncipe Jin, Jian Sanfen e outros mencionavam esses 5 de vez em quando. O tempo passou lentamente, e o dia da conexão da aliança da área sagrada se aproximava. Nesse dia, uma repentina onda de frio começou a surgir, fazendo muitos murmurarem. Que frio intenso!
Zhao Feng sentiu uma corrente gelada e não pôde evitar levantar a cabeça, observando a direção com seu olho esquerdo. Uma onda invisível de frio esmagador veio como uma montanha. No estande da Estrela do Norte, alguns Reino Lorde Verdadeiro e até meio Reino Núcleo da Origem sentiram isso e se levantaram. Uma luz azul gelo cortou o ar. De longe, parecia um bloco de gelo que se dirigia ao estande da Estrela do Norte. Aquela luz azul era quase 10 vezes mais rápida que o sedã dragão sangrento lança dourada da religião Sangue de Ferro. Em um piscar de olhos, a luz azul, carregando uma dúzia de figuras, pousou no estande da Estrela do Norte. Um frio aterrorizante se espalhou por todos os lados. O sangue de muitos gênios presentes quase congelou completamente, e muitos gritaram, mas não conseguiram dizer nada. Naquele instante, a chuva remanescente no estande da Estrela do Norte congelou em gelo. O sangue e o ki de espírito verdadeiro de Zhao Feng pareciam congelar. Seus membros ficaram rígidos, e um frio penetrante tocou seus ossos. Por sorte, o sangue azul claro em seu corpo parecia gostar disso e começou a interagir com o frio. Parece que poucos dos gênios do continente norte são realmente gênios. Uma voz feminina clara veio de onde a luz azul estava. Quando a luz azul se dissipou, uma dúzia de figuras apareceu, a maioria jovens homens e mulheres. A líder era uma mulher segurando um cajado de gelo, com uma coroa. Ela parecia uma deusa da neve e do gelo que descera do céu. O cajado de gelo tocou levemente o chão, e o frio diminuiu. O Reino Lorde Verdadeiro respiraram aliviados. Saudações, soberana. Este saúda a Rainha do Gelo. O Reino Lorde Verdadeiro do clã do Céu Yuan e dos 3 grandes países se curvaram em respeito. Onde quer que a Rainha do Gelo Neve passasse, tudo num raio de 10 milhas congelaria. Isso era apenas o frio que ela trazia consigo. Se essa Rainha do Gelo realmente quisesse atacar, todo o estande da Estrela do Norte congelaria instantaneamente. Além do vice-patriarca e alguns meio-reino núcleo da origem, ninguém escaparia. Zhao Feng respirou fundo. Sua visão era melhor, e ele via mais claramente. A Rainha do Gelo não liberou o frio intencionalmente, mas transformou todo o estande da Estrela do Norte em gelo. Todos, levantem-se. A Rainha do Gelo acenou levemente a mão e só respondeu aos anciões do clã do Céu Yuan, clã das 10.000 origens, clã das 10.000 espadas e alguns outros. O que deixou outros curiosos foi que a Rainha do Gelo até trocou algumas palavras com o cabelo vermelho Tiemo. O cabelo vermelho Tiemo parecia conhecer essa Rainha do Gelo. Então, essa Rainha do Gelo é a lendária soberana do Reino Núcleo da Origem. Bei Moi, no canto, sentiu que respirar era difícil. Seu sangue e ki de espírito verdadeiro haviam congelado, e ele perdeu a sensação nos membros. O Tiexiao Lorde Verdadeiro, que governava o país forte do Dragão de Ferro e os 13 países, tinha choque e respeito em seus olhos. Ele nem teve coragem de se aproximar para cumprimentá-la. A Rainha do Gelo Místico é uma soberana do extremo norte. Eles já têm uma matriz de teletransporte. Por que precisariam vir aqui? É mesmo. Por que as pessoas do Palácio de Gelo Místico precisariam vir aqui? Depois do caos, as pessoas começaram a discutir em privado. O Palácio de Gelo Místico era como o clã do Céu Yuan, um dos 10 grandes clãs. Essa força estava no extremo norte e era considerada um dos membros do continente norte. No entanto, nos últimos anos, o Palácio de Gelo Místico raramente interagia com outras forças, ficando em seu próprio território. Desta vez, porém, eles vieram ao estande da Estrela do Norte. O Palácio de Gelo Místico tinha o mesmo número de recomendações que o clã do Céu Yuan, um total de 10. Dos 10 participantes, a maioria eram mulheres, com apenas alguns homens. A discípula líder do Palácio de Gelo Místico era uma beleza fria, cuja pele parecia feita de neve. Ela alcançou um nível perfeito de frio que penetrava os ossos. Deusa Bingwei. Motiani falou devagar. Uma dos 5 prodígios esmagadores, Deusa Bingwei. Os corações dos gênios tremeram enquanto inspecionavam essa beleza gelada. Deusa Bingwei ficou parada, e uma aura fria e semi-transparente circulava ao seu redor, fazendo com que 2 discípulos reino místico verdadeiro próximos a ela hesitassem em se aproximar. Os olhos frios de Deusa Bingwei percorreram os gênios presentes. Naquele instante, cada gênio sentiu seu coração gelar e não conseguiu dizer uma palavra. Seu ki de espírito verdadeiro também parecia congelar. Que garota aterrorizante! Até os reinos místico verdadeiro de elite da geração mais velha sentiram um calafrio. Todos abaixo do reino Lorde Verdadeiro foram pressionados por Deusa Bingwei. Até Motiani estava cerrando os dentes, bloqueando o frio. Xia Xianshan e Xin Wen nem conseguiam olhar diretamente para ela, apenas a observavam de longe. Os 5 prodígios esmagadores são fortes demais. Como isso pode ser o poder de um jovem? Zhao Feng só sentirá essa pressão do reino Lorde Verdadeiro e obviamente não conseguia enfrentá-la de frente. Nesse instante, ele finalmente entendeu o que Tiemo lhe dissera. Tiemo nem sequer pensou nele chegando ao top 10.
Entrar no top 100 já seria uma conquista, e o top 50 seria muito bom. O top 20 era quase impossível, e quanto ao top 10 ou primeiro, isso seria ridículo. Deusa Bingvei apenas olhou ao redor e não disse nada. Bingvei, e então? A rainha do gelo místico sorriu e perguntou. Nenhum é meu oponente. Em todos os continentes, meu único rival é Yu Tianyao. Deusa Bingvei retirou seu olhar, levemente desapontada. Se soubesse disso, ela não teria vindo ao estande da Estrela do Norte. O poder aterrorizante da prodígio esmagadora fez os corações dos outros gênios do continente norte tremerem. Eles nem conseguiam bloquear a erosão do frio. Apenas Motiani conseguiu resistir de forma limitada. Nesse instante, ondas de emoção agitaram as mentes das pessoas presentes. Sua vontade de batalha e confiança foram fortemente abaladas. Na realidade, gênios como Motiani, Xia Xianshan, Xin Wen, Kang Yuyi, Zhao Feng e outros haviam superado o número de prodígios das eras passadas. Isso significava que a geração de Motiani não era fraca, ela havia ultrapassado as gerações anteriores. No entanto, eles eram considerados sortudos e azarados ao mesmo tempo. Isso porque o continente da Flor Verde tinha as maiores chances de se conectar com a herança do legado do céu. Normalmente, as chances não eram tão altas. Geralmente, haveria apenas um gênio esmagador a cada geração, como o Santo da Espada Yevushi, o Soberano do Céu de Três Olhos ou o Patriarca da Lua Escarlate. No entanto, esta geração tem 5 gênios esmagadores. Os olhos de Tiemo brilharam com preocupação e expectativa. Um gênio esmagador poderia dominar várias gerações, e nesta geração havia 5. Especialmente o principal prodígio, Yu Tianyao, dizia-se que ele havia superado o Santo da Espada Yevushi e ultrapassado dezenas de gerações. Ela apenas usou uma técnica especial para fundir seu espírito verdadeiro no ar, como energia mental. Aqueles que a olharam sentiram uma aura e, através do contato da energia mental, ela pôde julgar sua força. Zhao Feng analisou após recuperar a calma. Através dessa técnica, a conclusão da deusa Bingvei foi que ninguém ali era seu oponente. O choque das auras de energia mental provou isso. Zhao Feng, Xin Wen, Princesa Lin Yue, Príncipe Jin, Kang Yuyi e outros foram completamente derrotados. Se fosse Zhao Feng, ele não precisaria ser tão complicado. Com uma única varredura de seu olho espiritual de Deus, ele poderia ver a força de todos abaixo do reino núcleo da origem, incluindo o poder de suas linhagens sanguíneas. No entanto, Zhao Feng não ousou fazer isso, a menos que também tivesse a força de um prodígio esmagador como a deusa Bingvei. Estágio tardio do reino místico verdadeiro, com uma linhagem sanguínea poderosa e habilidades puras, superando todos os gênios aqui, incluindo eu. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng analisou a força da deusa Bingvei. Primeiro, o cultivo. A deusa Bingvei estava no estágio tardio do reino místico verdadeiro, próximo ao estágio de pico, superando todos os juniores presentes. Sua linhagem sanguínea também era de nível superior, só perdendo para a do príncipe Jin e de Wang Xiaoguai. Em termos de habilidade pura, apenas Motiani se aproximava dela. Afinal, os dois eram discípulos líderes de 2 dos 10 grandes clãs. Os discípulos líderes do Palácio de Gelo Místico são sempre anormalmente poderosos porque o palácio detém uma das 4 heranças, a herança do Gelo Místico, e pode abri-la uma vez a cada várias décadas. Aparentemente, a deusa Bingvei recebeu o núcleo de algumas heranças da herança do Gelo Místico. Jian Sanfen falou com inveja. Zhao Feng também ouvirá falar disso. Embora ele tivesse recebido a herança suprema da herança do cristal flutuante e parte do tesouro de lua d'água, isso não se comparava à herança do Gelo Místico, uma das 4 grandes heranças. Aqueles intitulados como prodígios esmagadores tinham uma sorte 10 vezes maior que a de Zhao Feng. Embora eu possa não chegar ao topo deste encontro sagrado do dragão verdadeiro, viver nesta era é sorte. Mais importante, as heranças se conectarão desta vez. O estado de coração de Zhao Feng se acalmou, e sua expressão voltou a ser impassível. Logo, ele fechou os olhos novamente e começou a entrar em compreensão silenciosamente. Tiemo viu a mudança de coração de Zhao Feng e não pôde deixar de concordar. O estado de coração de Zhao Feng é muito bom. Por causa da aparição da deusa Bingvei, os gênios presentes tiveram mudanças emocionais, raiva, relutância ou tristeza. No entanto, a mente de Zhao Feng estava bem, e ele aceitou essa realidade, voltando ao normal. Ao mesmo tempo, no lado do clã das 10.000 origens. Se eu for até o limite, minha chance de ficar em primeiro é mínima. Esta era está cheia de expectativas. O rosto normal de Xin Wen estava calmo. Seu estado de coração nunca se abalou. Era como se ele tivesse testemunhado a ascensão e queda de inúmeras vidas. Xin Wen também fechou os olhos e se imergiu em seu próprio mundo. O tempo passou lentamente. Todos os gênios no estande da Estrela do Norte estavam em silêncio. Eles estavam todos esperando. 3 dias depois.
Uma luz branca brilhante apareceu no estande da Estrela do Norte. No início, a luz branca era um pouco fraca, mas começou a brilhar cada vez mais. Em um certo instante, o antigo portão de pedra preta pura no centro do estande da Estrela do Norte ficou envolto em uma luz branca. O estande da Estrela do Norte foi aberto. O encontro sagrado do dragão verdadeiro começará. Todos, vamos liderar esta grande era. Gritos de alegria surgiram no estande da Estrela do Norte. Várias centenas de gênios de todo o continente norte estavam presentes, e a maioria participava do encontro sagrado do dragão verdadeiro pela primeira vez. Seus corações estavam cheios de empolgação e coragem. Talvez nem todos pudessem chegar ao top 10 ou 100, mas, para a maioria dos gênios presentes, apenas competir com os prodígios de outros continentes e mostrar suas habilidades no palco mundial já era algo pelo qual valeria a pena morrer sem arrependimentos. O antigo portão de pedra preta pura emitiu uma luz ainda mais brilhante, e a luz branca reluzente finalmente envolveu todo o suporte estrela, como se estivesse recebendo esta geração. Todos, o encontro sagrado do dragão verdadeiro começará após vocês entrarem no portão de pedra, e vocês poderão entrar na arena antiga. Uma voz alta ecoou de dentro do portão de pedra. Aquela voz parecia ressoar através do céu e da terra. Era como se viesse de outra dimensão. Vamos! A rainha do gelo místico acenou com as mãos, e os representantes do palácio de gelo místico entraram no portão de pedra brilhante. No instante em que essas figuras tocavam o portão, elas desapareciam. As luzes brancas brilhantes no estande da Estrela do Norte ficaram cada vez mais intensas. Isso é, todos perceberam que linhas de uma formação haviam aparecido sob seus pés. Todo o estande da Estrela do Norte tremeu e lançou uma luz branca no céu. Que diabos é isso? Aqueles que ainda não haviam entrado no portão, incluindo a rainha do gelo místico, os anciões do clã do céu Yuan e Tiemo, sentiram seus corações tremerem. Naquele instante, a explosão de luz branca formou a figura de um dragão. Exatamente no mesmo momento, um dragão apareceu nos continentes oriental, central, sul, norte e oeste. 5 dragões brilhantes interagiram e rugiram uns para os outros nos céus do continente da Flor Verde. No entanto, como o continente era muito grande, as pessoas no estande da Estrela do Norte eram como um grão de poeira e não conseguiam ver toda a situação, mas a figura do dragão sozinha abalou o coração de todos. Isso é a bênção do dragão do gênio. Meu Deus! Uma bênção do dragão tão enorme. Só na era do Santo da Espada Yevushi e do Patriarca da Lua Escarlate houve uma bênção do dragão. Os 5 suporte-estrelas entraram em caos. Se o estande da Estrela do Norte já tem uma bênção do dragão, então os outros continentes teriam pelo menos a mesma quantidade. Tiemo exclamou. Ele começava a perceber que esta geração era muito diferente das anteriores. De acordo com seus cálculos, nesta geração, os 5 prodígios esmagadores, especialmente Yu Tianyao, haviam ultrapassado as dezenas de gerações passadas e possuíam uma bênção do dragão poderosa. Os palpites de Tiemo não estavam errados. A bênção do dragão do continente central era a maior e mais brilhante de todas. Ela disparou para o céu e transmitiu uma sensação de que era governante. Qual é o significado por trás da bênção do dragão? Zhao Feng abriu curiosamente seu olho espiritual de Deus e olhou para o céu. Quando seu olho espiritual de Deus foi totalmente aberto, ele entrou em um nível místico. Sua consciência de energia mental subitamente deixou seu corpo e voou para o céu, ultrapassando até mesmo as 5 bênçãos do dragão. Grande país do céu. Em uma torre hexagonal negra como breu nas montanhas. Esta era a lendária Torre Divina dos 6 Bruxos. Havia um total de 49 andares na Torre Divina dos 6 Bruxos, e figuras podiam ser vistas dentro. Na frente estava um ancião vestindo um manto negro com metade do rosto coberto. As pessoas só podiam ver seus olhos, tão espaçosos quanto as estrelas e com uma sabedoria antiga. 36 sacerdotes sentavam-se atrás do misterioso ancião, e fios de luz prateada se fundiam no céu. Neste momento, uma tela apareceu acima da Torre Divina dos 6 Bruxos e brilhou em prata. As 5 bênçãos do dragão nos continentes norte, leste, sul, oeste e central podiam ser vistas. O chamado de um gato alcançou o céu. Um gato preto prateado do tamanho de 2 palmas apareceu no ombro do misterioso ancião. Este gato prateado preto tinha uma atitude preguiçosa e semicerrava os olhos enquanto olhava para o céu. Ele levantou as patas e lançou 5 moedas de bronze. Sábio, as 5 bênçãos do dragão representam os 5 prodígios esmagadores. Uma sacerdotisa deslumbrante como a lua perguntou respeitosamente. Não inteiramente. As 5 bênçãos do dragão não representam apenas os 5 prodígios esmagadores. Elas representam as bênçãos combinadas do continente. Claro, os 5 prodígios esmagadores lideram esta era e podem, de fato, formar as 5 bênçãos do dragão. O sábio sorriu e disse. Seus olhos de sabedoria ainda fitavam o céu, e ele murmurou para si mesmo.
As chances da herança do legado do céu se conectar a este continente aumentaram para 20%, mas o futuro ainda está cheio de possibilidades, empurrando esta era para o desconhecido. Orem, o que é aquilo? Meu Deus! Os sacerdotes gritaram subitamente. Os olhos do gato prateado preto também arregalaram enquanto ele encarava a tela como se tivesse engasgado. Acima das 5 bênçãos do dragão, um olho do céu apareceu. O olho do céu olhou friamente dos céus para os 5 dragões rugindo. Os sacerdotes da torre divina dos 6 bruxos ficaram pasmos com a cena. No entanto, o olho do céu apareceu apenas por 1 ou 2 segundos antes de desaparecer, como se fosse apenas uma ilusão. O olho do céu parecia uma ilusão enquanto examinava friamente as 5 bênçãos do dragão. As 5 bênçãos do dragão eram enormes e competiam entre si, nenhuma delas percebendo o que estava acima. Talvez aquele olho do céu tivesse o poder de observar a terra, mas não o poder de confrontar as 5 bênçãos do dragão. Sábio, o que foi aquilo agora? A sacerdotisa pura e santa exclamou, e os sacerdotes atrás também ficaram curiosos. É preciso saber que as 5 bênçãos do dragão representavam os 5 gênios esmagadores. Cada um deles tinha o poder de superar os gênios de várias gerações. Aquele olho do céu havia excedido as 5 bênçãos do dragão e transmitia a sensação de que as superava. Começou há 2 anos. A figura anciã do sábio estava no topo da torre, e sua voz era firme. Seus olhos antigos brilharam misteriosamente. Seria possível que este continente deu à luz um prodígio que supera os 5 prodígios esmagadores. Os sacerdotes estavam incrédulos. Se isso fosse verdade, o dono do olho do céu seria terrivelmente poderoso. Vocês viram que o olho do céu não interagiu com as 5 bênçãos do dragão. Isso significa que ainda não atingiu um nível que possa ameaçar os 5 prodígios esmagadores, então como poderia estar acima deles? O sábio sorriu. Então, o que aquela cena significava? A sacerdotisa pura não conseguiu conter sua curiosidade. Ela ainda estava chocada. O sábio fechou os olhos, cansado, e não falou mais. Estande da estrela do norte. A enorme bênção do dragão irrompeu no céu e brilhou intensamente. Formações misteriosas e complexas apareceram sob os pés das pessoas. Todo o estande da estrela do norte vibrou e iluminou ao máximo. No instante seguinte, figuras podiam ser vistas desaparecendo a olho nu, substituídas por flashes de luz branca. Zhao Feng também foi envolvido por uma luz branca e desapareceu. 1 ou 2 segundos depois, o estande da estrela do norte ficou em silêncio mortal, sem ninguém restante. Depois de girar e perder o equilíbrio, os pés de Zhao Feng pousaram no chão. Ao mesmo tempo, flashes de luz branca apareceram, e figuras emergiram deles. Os novatos inexperientes entraram em pânico e caíram no chão. Meu senhor! Então, esta é a arena antiga. Exclamações ecoaram por toda a área. Os olhos de Zhao Feng escanearam o local, e seu coração tremeu. Esta era uma arena antiga enorme, e cada pedra e tijolo continha uma aura de antiguidade, transmitindo uma sensação misteriosa e ancestral, como se pertencesse à era antiga. O chão da arena era feito de um material raro e misterioso, verde prateado, que não era metal nem pedra, mas sua dureza era comparável a armas espirituais comuns. Toda a arena antiga tinha 100 milhas de largura e se estendia em direção aos céus e nuvens. A arena antiga era cercada por montanhas, cada uma mais alta que a outra, e estátuas de pedra eram empilhadas ao lado delas. Essas estátuas variavam de dezenas de metros a centenas de metros de altura. As 10 mais altas chegavam perto de 1000 metros. Cada estátua era feroz e vívida, representando formas diferentes, como bestas, humanos e pareciam conter um poder divino que inspirava respeito. As 10 estátuas mais altas pareciam estar à altura do céu e da terra, cada uma com suas próprias expressões, algumas impassíveis, outras dominadoras ou sorrindo maliciosamente. As dezenas de milhares de estátuas criavam montanhas que cercavam a arena antiga. Essa cena poderosa abalou o coração de muitos. Era como se demônios e deuses estivessem observando cada ação dentro desta arena, dando uma sensação solene e histórica. Ninguém vivo atualmente poderia criar uma obra tão magnífica. Zhao Feng estava impressionado. As montanhas de estátuas cercavam a arena e pareciam continuar uma lenda da era antiga. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng de repente pulsou, percebendo que essas estátuas pareciam ter sua própria inteligência e estavam cheias de um poder misterioso. Zhao Feng balançou a cabeça. Essas estátuas definitivamente estavam mortas. A arena antiga vem da era antiga, e sua história começou com este continente. Nem mesmo os 10 grandes clãs podem rastrear suas origens. Tiemo ficou ao lado de Zhao Feng, e Jian Sanfen, Dai Ye e Dong Xue rapidamente se reuniram com eles. Em apenas 10 respirações, milhares de figuras haviam aparecido. Gênios de todos os continentes haviam entrado na arena antiga simultaneamente e se reagruparam após o choque inicial. Continente Central, Continente Norte, Continente Oriental, Continente Sul,
continente oeste. Os 5 continentes foram teleportados para 5 áreas diferentes. No topo da arena antiga havia um palco flutuante dourado, com cerca de 10 a 20 metros de largura. Comparado com a enorme arena antiga, o palco era como um ponto. Algumas figuras vestidas de maneira estranha apareceram subitamente no palco dourado. O que tinham em comum era que cada uma delas emanava uma força avassaladora. Cada movimento parecia estar em harmonia com o Yuan Qi do céu e da terra. São pessoas da Aliança Sagrada. Os juízes do encontro sagrado do dragão verdadeiro sempre vêm da Aliança Sagrada. As conversas abaixo ficaram quietas porque todas as figuras no palco dourado haviam ultrapassado o Reino Lorde Verdadeiro, entrando no Reino Núcleo da Origem. Zhao Feng até viu um jovem vestido com um manto místico, com uma aura de retidão. Era o leilão de soberano da espada mística do dragão ascendente. Logo, um total de 9 Reino Núcleo da Origem apareceram no palco dourado, fazendo os corações dos gênios abaixo pularem. No passado, geralmente havia apenas 2 ou 3 Reino Núcleo da Origem supervisionando. Mas agora, logo no início, há 9. Até o vice-lorde do Palácio da Aliança Sagrada está aqui. Os especialistas de cada continente comentaram. O vice-lorde do palácio sentava-se no centro, uma figura grande com pele bronzeada, olhos laranja e cabelo roxo-preto, como uma chama ardente. A parte mais impressionante era uma lâmina enorme em suas costas, brutal, com 2 metros de comprimento e uma rachadura nela. O homem grande de pele bronzeada sentava-se no meio do palco dourado, como se estivesse suprimindo fantasmas e demônios. 2 Reino Núcleo da Origem ao seu lado tinham expressões respeitosas, e todo o Reino Núcleo da Origem que aparecia se curvava diante dele. Este saúda o leilão de soberano da espada mística do dragão ascendente. A rainha do gelo místico do Palácio de Gelo Místico curvou-se respeitosamente ao vice-lorde do palácio. O gigante bronzeado acenou levemente com a cabeça e depois conversou com os outros Reino Núcleo da Origem sovereigos. Este vice-lorde do palácio tem uma aura tão aterrorizante. Zhao Feng não ousou usar seu olho espiritual de Deus para observar qualquer um no Reino Núcleo da Origem, especialmente um gigante tão imensurável. Pelo que ele sabia, o Reino Núcleo da Origem também era dividido em classificações, assim como o Espírito Verdadeiro Helm. Os 3 céus do Espírito Verdadeiro Helm eram True Human Rank, Reino Místico Verdadeiro, Reino Lorde Verdadeiro. Dessas 3 classificações, todas ainda eram consideradas parte do Espírito Verdadeiro Helm. O Reino Núcleo da Origem era dividido em Small Origin Core e Great Origin Core. Vice-Patriarca, que tipo de grupo é a Aliança Sagrada? Porque há tantos Reino Núcleo da Origem sovereigos. Isso não significa que até os 10 grandes clãs teriam que obedecer a eles. Zhao Feng perguntou, curioso. Zhao Feng, não há muita utilidade para você saber no seu nível. Simplificando, é um grupo formado por membros no Reino Núcleo da Origem que mantém a paz no continente. Os membros incluem soberanos dos 10 grandes clãs e outros independentes. O cabelo vermelho Tiemo explicou. Zhao Feng ficou surpreso que o continente tivesse uma organização tão grande. Os membros da Aliança Sagrada eram compostos por muitos sovereigos dos 10 grandes clãs. Portanto, as decisões tomadas pelos membros eram estáveis, e era difícil que uma única opinião afetasse todo o continente. Se não fosse pela Aliança Sagrada, os 10 grandes clãs teriam dificuldade em se unir para destruir a religião demoníaca da Lua Escarlate. O leilão do dragão ascendente tem o apoio da Aliança Sagrada. Tiemo acrescentou. Ah, entendi. Zhao Feng pareceu compreender. Embora este continente fosse grande, seu destino era decidido por este grupo. O encontro sagrado do dragão verdadeiro começará oficialmente em 3 dias. Uma voz alta ressoou pela arena antiga. Os próximos 3 dias seriam para preparação. Todo gênio de cada facção precisaria solicitar um símbolo do dragão verdadeiro, que lhes permitiria participar. Nesse período, eles também aprenderiam as regras do encontro sagrado do dragão verdadeiro. Um dia depois, os gênios do grande país do céu foram pegar seus próprios símbolos do dragão verdadeiros. Olhando para o seu, Zhao Feng viu que era branco puro, como a maioria dos outros Xin Wen, Zhao Yufei, Bei Mo e outros. Claro, um pequeno número tinha cores diferentes. Por exemplo, Jian Sanfen, seu token era bronze porque ele alcançou o top 300 da última vez. O token do príncipe Jin brilhava em prata e tinha a linha de um dragão, enquanto o de Motiani era prata pura com um símbolo de dragão mais brilhante. Zhao Feng então inspecionou o da deusa Bingwei. Seu símbolo do dragão verdadeiro era dourado reluzente, e o dragão até parecia se mover, rugindo como um dragão verdadeiro, fazendo o símbolo do dragão verdadeiros dos outros tremerem. Todos estão participando do mesmo encontro sagrado do dragão verdadeiro, então por que nossos tratamentos são diferentes? Muitos gênios reclamaram. Fim dos capítulos do 342 ao 344. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like,
Deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.